Fala pessoal, vamos falar de BB Seguridade. Ela divulgou seu desempenho no primeiro semestre de 2023, anunciou dividendos, anunciou o programa de recompra de ações. Será que é a melhor ação do momento? Está abaixo do preço teto, tem margem de segurança para comprar e vai pagar um ótimo dividendo. Então vamos conferir. Então pessoal, a BB Seguridade acabou de postar a análise do desempenho do segundo trimestre, então já vamos dar uma olhada e ver os pontos positivos. Então logo de cara, já tem a parte do seu lucro líquido, que teve uma alta muito expressiva. No segundo trimestre de 2022 foi 1,4 bilhões de lucro. Agora no primeiro trimestre foi 1,7 bilhões de lucro, quase 1,8. E no segundo trimestre agora de 2023, que corresponde no caso ainda ao primeiro semestre, foi 1,8 bilhões, quase 1,9 bilhões. Então, comparado ao segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, teve um crescimento de 30,9%. Mas se você for comparar com o trimestre anterior, no caso o primeiro trimestre de 2023, teve um crescimento de 4,6%. Um excelente crescimento, porque se ela crescer essa taxa todo trimestre, pode facilmente superar 20% de aumento de lucro líquido por ano. Então, pessoal, o seu lucro líquido comparado na parte de seguros teve um crescimento também absurdo. No segundo trimestre de 2022 foi 734 milhões, no primeiro trimestre de 2023 910 milhões e agora no segundo trimestre de 2023 970 milhões. Então teve um crescimento comparado ao segundo trimestre de 2022 de 32% e comparado ao trimestre anterior, que foi o primeiro trimestre, de 6,7%. Também um excelente crescimento, está crescendo muito de um trimestre para outro. Na parte de previdência, porque BB Seguridade também atua nessa área previdenciária para as pessoas, teve um lucro líquido no segundo trimestre de 2022 de 229 milhões, agora no primeiro trimestre de 2023 teve 438 milhões de lucro, e no segundo trimestre de 2023 também 438 milhões de lucro. Então se você for comparar o segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2023, teve um crescimento de 90%. Foi espetacular. E comparar o primeiro trimestre de 2023 com o segundo, não teve crescimento, foi 0%. Então não teve uma redução, mas também não teve crescimento. Então na parte de corretagem também teve um crescimento moderado. Em 2022, no segundo trimestre, foi 631 milhões. Em 2023, no primeiro trimestre, foi 707 milhões. E no segundo trimestre de 2023, 706 milhões. Então, se você for comparar o segundo trimestre de 2022 com o de 2023, teve um crescimento de quase 12%. E comparado ao trimestre anterior, que no caso foi o primeiro, teve um crescimento de 0,1%. Então, praticamente quase nada. Aqui é uma parte muito interessante que eu vivo falando, a composição acionária de BB Seguridade. Como eu disse, Banco do Brasil é o principal acionista, tem 1 bilhão 325 milhões de ações, ou seja, tem uma participação de 66% de BB Seguridade. É uma participação majoritária e digamos que tem o controle de BB Seguridade. Claro, tem ações em tesouraria também com 0,2%. O free float, que no caso as ações disponíveis no mercado são 33,6%. No caso, os estrangeiros é a maior base acionária, tem 22,7%, claro, do free float. E pessoas físicas são somente 6,9%. Então vocês podem ver que o mercado exterior, os estrangeiros estão de olho em BB Seguridade, porque é uma ótima empresa. Recentemente agora divulgou o programa de recompra de ações, que eu vou falar logo mais, e anunciou um dividendo extraordinário de mais de 5%. Então, alguns dias atrás, BB Seguridade comunicou ao mercado que iria distribuir em forma de proventos 3,2 bilhões de reais. E essa notícia se concretizou e ele vai distribuir R$ 1,60 de dividendos por ação. Então é um dividendo fenomenal, logo numa pancada só. Então esse dividendo vai ser pago no dia 28 de 8 de 2023 e a Datacom vai ser no dia 16 de 8 de 2023. Então até o dia 16 você pode comprar BB Seguridade para receber esse dividendo. Muito provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo e ainda vai ter tempo de você comprar BB Seguridade. Mas fique atento ao efeito clientela, que é aquele efeito que as pessoas compram a ação somente para receber o dividendo e o preço, o valor da ação sobe. Você acaba pagando caro demais numa ação. Hoje, a BB Seguridade está em torno de R$ 31,50. Se você for dividir R$ 1,60 por R$ 31,50, dá um dividendo yield de 5,07%. Então, 5% de dividendo numa pancada só. Mas claro, não se iluda. BB Seguridade paga dividendos somente 2 vezes por ano. Provavelmente vai ser o último pagamento do ano, pode ser que tenha mais um dividendo, mas não é nada garantido. E agora a cereja do bolo, o programa de recompra de ações que também foi recentemente divulgado. O que é esse programa de recompra de ações? A própria BB Seguridade identificou que as suas ações estão descontadas comparado ao mercado e vai ela mesma comprar suas ações para diminuir a circulação, aumentando o seu preço. Isso é óbvio.
Então eles vão comprar 9,56% das ações que estão em circulação no Free Float, que vai representar 64 milhões e 249 mil ações ordinárias. Então não são ações preferenciais com recebimento de dividendos, são ações ordinárias, mas de qualquer forma afeta como um todo o BB Seguridade. Então eles têm 18 meses para fazer a recompra de ações e já começou a contar e vai se encerrar no dia 4/2 de 2025. Será realizada em ambiente de bolsa de valores a preços de mercado, cabendo à administração da companhia decidir o momento e as quantidades de ações compradas, claro, respeitando os limites prévios do programa de regulamentação vigente. Então eles vão comprar esses 9,56%, mas quando eles quiserem e a quantidade que quiserem. E olha um fato muito interessante nesses dividendos que eles anunciaram. É R$ 1,60 por ação no momento de hoje, mas como eles já começaram o programa de recompra de ações, eles podem comprar ações e vai dar um dividendo por ação bem maior, tá? Porque vai ter menos ações para dividir esse dividendo que eles distribuíram. Então eles falaram aqui que os dividendos por ação podem sofrer variação até a data do pagamento, em decorrência do eventual recompra de ações em circulação. Então é um ponto positivo. Quem sabe você não recebe 1,65 por ação, 1,70. Pessoal, se vocês forem no mapa de calor de proventos, é praticamente certeza que ela anunciaria um provento agora em agosto. Nos últimos 10 anos foi anunciado e já pagou em março. Então não tem histórico de pagar nos meses seguintes. Provavelmente você só vai ver outro provento em janeiro, fevereiro, março ou abril, e depois outro em agosto, então paga 2 vezes por ano. Sendo assim, podemos calcular qual foi o dividendo total pago em 2023, porque ela não vai pagar mais dividendos teoricamente. Então ela já pagou 1,87 de dividendos, como vocês podem observar aqui no gráfico. Agora temos que somar mais 1,60, lembrando que pode sofrer variações de acordo com o programa de recompra de ações que já está aberto. Ela pagou 3,47 por ação, foi um dividendo espetacular. Se você for dividir pela cotação atual, daria o yield on cost de 11,01%. Você está quase recebendo 1% por mês livre de imposto. Isso é fenomenal, até porque seus lucros estão crescendo muito. E se você for dividir 3,47 por uma taxa de desconto para fazer o preço teto, claro que eu não vou dividir por 0,06, porque é uma ação que tem um pouco de controle estatal. Então eu vou dividir por 0,08. Eu quero no mínimo 8% de dividendos por ano, que 0,08 são 8% em casa decimal. Você chegaria num preço teto de R$ 43,37. É espetacular, está muito descontado. Mesmo se você for dividir 3,47 por 0,1, que são 10% de dividendos que você quer no mínimo encontrar com o BB Seguridade, você chegaria num preço teto de R$ 34,70. Então por isso que eu disse no começo do vídeo que pode ser uma das melhores ações da bolsa. Está com um programa de recompra de ações que vai aumentar suas cotações, está bem abaixo do preço teto e paga um dividendo fenomenal, está num crescimento de lucros muito bom. Então eu não tenho na minha carteira, estou pensando em sacar a minha reserva de oportunidade e fazer um novo aporte em BB Seguridade. Agora no começo do mês fiz um novo aporte na minha carteira, mas não vou mostrar ainda para vocês, porque vai sair num próximo vídeo mostrando a minha carteira e esse novo aporte. Então pessoal, vocês podem observar que no site do Investidor 10 o dividendo yield médio em 10 anos é 10,6% e o dividendo yield atual é 9,13%. Então quando pagar o dividendo agora vai elevar a sua média e vai ficar considerado uma das melhores pagadoras de dividendos junto com o Banco do Brasil. São duas características fenomenais, até porque BB Seguridade tem um payout, uma distribuição de dividendos do seu lucro de 90%. Então uma empresa que se lucrar muito, tiver o lucro recorde, como teve agora, vai distribuir muito dividendo, não vai reter para ela mesma. Então uma seguradora, essa é uma das principais características. Ela não precisa de muito caixa para poder crescer, então ela pode distribuir aos acionistas, sendo assim uma boa pagadora de dividendos para você poder viver de renda no futuro. É uma das melhores empresas para você que quer se aposentar cedo e, claro, receber um dividendo constante. Óbvio que tem a dificuldade do pagamento somente 2 vezes por ano, mas é só você pegar o dividendo que você recebeu e dividir por 6 meses. Então você pode utilizar esse valor durante 6 meses, depois você vai receber outro pagamento. Então tudo é como você se planeja. Então pessoal, o vídeo foi esse. Eu quero avisar para vocês que tem uma categoria de membro disponível aqui no canal. Então se você quer apoiar e incentivar o canal, é bem barato, é R$ 2,99 por mês. É só você clicar em Seja Membro. Assim você ganha selos de fidelidade personalizado e também emojis personalizados. É uma categoria para você mais incentivar o canal. Vai ter outras categorias futuramente com benefícios melhores. Claro, com um preço um pouco mais elevado. Se você gostou, achou útil, achou informativo esse vídeo, considere deixar uma inscrição e ativar o sininho aqui embaixo. Assim você não perde nenhuma dica e nenhuma novidade aqui no canal. E lembre-se de comentar qualquer coisa. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda e mostra para o YouTube que o nosso canal está engajado. E ele vai recomendar para mais pessoas. E lembre-se que esse vídeo não tem o intuito de te recomendar nenhuma ação.
faça suas próprias escolhas e tome suas próprias conclusões.